princípio do ar. Sejam todos bem-vindos à nossa aula especial. Todos os conhecimentos e ciências que são passados estão contidos em livros. Dentro de alguns dias, eu digo, nem meses, eu vou dar acesso à biblioteca a todos vocês. E os livros importantes que dizem respeito à magia, à transfiguração da matéria, vocês terão acesso para que possam estudar. Hoje nós iremos ler um pouco da Golden Dawn, vou relembrar um texto, outrora lido, e nós vamos falar um pouco sobre o princípio do hermetismo. As 7 leis herméticas, tendo em vista que o ar é o elemento que representa a inteligência, o pensamento, o intelecto. Nós estamos chegando no elemento fogo e eu prometo a vocês que quando chegarmos no elemento fogo e no conhecimento, eu ensinarei a vós outros algumas magias para destruir os inimigos, quando estivermos falando do elemento fogo. Mas agora, no que diz respeito ao ar, é importante que você, nessa aula, antes mesmo de continuá-la, faça uma respiração, ou durante a aula, hoje eu vou ensinar você a suportar a pressão. Como eu posso suportar a pressão, mestre? Eu preciso ser superior, eu preciso estar acima. As águias fazem o voo da morte. E neste voo da morte é quando elas transmutam a sua natureza e ganham muitos anos de vida. Pois elas só fazem isso quando estão no fim. E nós, quando ainda não conseguimos alinhar completamente a nossa vida, vamos ter a tendência a fazer o mesmo. Chegar em determinadas situações às quais nós temos que fazer escolhas que irão nos quebrar para que nós venhamos reconstruir e alcançar situações ainda mais altas. Mas é necessário suportar a pressão. De que forma eu alcanço essa recompensa das alturas? O que é essa recompensa? Por que eu tenho que fazer isso? Você vai fazer em troca de alguma coisa. Tudo no universo é troca e você precisa parar agora com o pensamento do cristianismo. Hoje nós vamos falar de leis herméticas, mas nós vamos conversar sobre os princípios das leis que regem o mundo e também do caos. O que é a nossa magia? O que é o sistema mágico do tempo de alquimia? O que fazemos mediante a estes sistemas? Eu costumo dizer que quando você vai fazer uma excomunhão, e nós vamos falar sobre excomunhão, todos vocês que ainda não fizeram, precisam fazer uma excomunhão. Precisam fazer uma excomunhão. Participar da missa negra é muito importante, mas algumas pessoas em específico necessitam de uma excomunhão individual para tirar de você os espíritos que dizem respeito ao cristianismo. Senão você não vai conseguir suportar a pressão. Senão você não vai conseguir suportar, subir para os níveis mais altos. Os conceitos que dizem respeito a esta religião escravagista abraâmica, eles impedem você de subir para o próximo nível. O ritual é necessário para que você enriqueça também. Ele vai abrir caminhos. Agora, falando sobre os princípios herméticos, porque quando você se torna mais inteligente, você deixa de ser ovelha, quando você aumenta a sua sabedoria, você se torna rei, vencedor, conquistador. Aqui na Golden Dawn, bem no começo, Israel Regardie frisa o hermetismo em sentido estrito. Surgiu no final da época helenística, ele aponta.
afirmando-se como uma revivência de um legado egípcio. Compunha-se como astrologia, alquimia e magia. Essa é a composição do hermetismo ocidental. Então, esse hermetismo ele surge revivendo o paganismo egípcio. Ele surge no Ocidente, revivendo princípios orientais. Preste bastante atenção para você entender do que se trata tudo. Segundo essa tradição, o deus egípcio Tote, Hermes para os gregos, Mercúrio para os romanos, teria sido o portador dos primeiros conhecimentos que os homens receberam sobre a matemática, a escrita e as ciências da natureza em geral. Sem se esquecer de que nessa perspectiva a natureza é encarada sempre como manifestação do espírito e não como território puramente material isolado. Hermes significa mensageiro ou intérprete da vontade dos deuses. Daí o termo hermenêutica. Era um deus da mitologia grega correspondente ao Mercúrio romano. É um dos 12 deuses do Olimpo, filho de Zeus e de Maia, e nasceu na Arcádia, revelando logo extraordinária inteligência. Tote é o nome em grego de Degerhut, um deus pertencente ao panteão egípcio conhecido como deus da sabedoria, deus cordato, sábio, assistente e secretário arquivista dos deuses, aquele que guarda as informações, o conhecimento. É uma divindade lunar, ele é o deus da lua, que tem a seu cargo a sabedoria, a escrita, a aprendizagem, a magia, a medição do templo, entre outros atributos. Os princípios da verdade são 7. Pega uma estátua de Tote para mim, por favor. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas. Completamente. Eu vou ler de novo isso aqui para você entender. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Faz uma história para mim disso, faz um vídeo para mim disso, por favor. Todos vocês, eu quero que vocês leiam comigo e compreendam isso, porque isso vai resolver todas as suas questões. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. São estes o princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Eis a síntese de cada um deles. Aqui está descrito: 7 cores do arco-íris, 7 metais, 7 leis herméticas, 7 princípios fundamentais, 7 universos, 7 dimensões, 7 notas musicais, cores refletidas pela luz. Estes princípios regem toda e qualquer magia, todo e qualquer conceito, toda e qualquer coisa que existe no mundo em que vivemos. E o princípio do ar, a percepção sobre o ar, sobre a natureza dele, te faz se tornar mais leve, mais elevado, porque você entende que tudo vem daqui. Continue comigo, por favor, a leitura, e se você ainda não tem a Golden Dawn, adquira no Templo. Nós temos disponível, isso aqui é o começo do livro, logo após o índice. E nós compreendemos aqui as 7 leis, que são essas a síntese das mesmas. A lei do mentalismo, o todo é mente, o universo é mental. Tudo faz parte da mente, tudo faz parte do pensamento, tudo tem o seu princípio aqui,
que não é, na verdade, aqui. Isso é o hardware. O software é o universo ao qual nós acessamos através disso aqui. É com isso aqui que você coordena tudo, que você faz vencer tudo, que você transmuta, transforma, realiza qualquer coisa. A lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Não há diferença do mundo espiritual para o mundo físico. São todos uma coisa só. Nós utilizamos o que está aqui embaixo para descrever o que há lá em cima. Cima e baixo são uma coisa só, nesse fim das contas. Então compreenda com profundidade a terceira lei, que é a lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Eu tenho falado para vocês sobre vibração. Quando você mantém essa vibração, essa energia, você consegue transformar, transmutar as coisas. Por que você vê tanto mestre falando de coisas, posses? Porque isso é espiritualidade. A magia tem a utilidade de nos fazer vencer. Então, quando nós entendemos esses princípios, nós começamos a aplicar eles a tudo. Aonde eu vou, eu percebo os números, eu vejo a conjunção numérica, eu sinto o universo falando comigo, eu vejo a esperança que ele me dá de que tudo vai dar certo, eu estou motivado, eu vibro nessa intensidade. A lei da vibração conota isso. Todos os dias eu faço meus rituais, eu já falei para vocês que ritual é diário, e hoje eu vou ensinar vocês a assentar o daimon em casa. Eu vou ensinar todo mundo aqui a assentar o seu daimon, eu vou ensinar uma fórmula através do poder de Lúcifer, que através dela, uma fórmula única, você pode assentar qualquer energia de daimon. Óbvio, se você tiver o acompanhamento, tendo um assentamento mágico, um assentamento energético aqui no templo. Se você tiver esse acompanhamento, você pode efetuar essa magia. Alguns dos que estão assistindo essa aula já têm assentamento. Você que já tem assentamento, é só para vocês essa magia. Quem ainda não tem, você solicita à Secretaria do Templo que você quer migrar, você quer fazer o teu assentamento, você quer ter um assentamento, e daí, quando isso acontecer, se manifesta um poder diferente sobre você. Você é moldado, mudado, transmutado, e nós conseguimos resolver de uma forma mais fácil as coisas, daí em diante tudo melhora. Vibração. A próxima lei é a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. Por isso que quando você vai preparar uma mesa, se você coloca um cálice do lado, você coloca o cálice do outro. A não ser que você gere uma trindade, com um elemento no centro. Tudo precisa seguir essas leis herméticas, que começam em 7 e tem o seu princípio na trindade também. Em 3, esse dual, ele corresponde ao negativo, ao positivo. A árvore da vida, que mostra o hemisfério esquerdo do cérebro, o hemisfério direito. Essas leis correspondem à árvore do lado da severidade e também do lado da misericórdia. Essas coisas estão presentes em todas as coisas. Entenda isso no sentido filosófico. Abra a sua mente para a compreensão desse todo. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. E todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Aqui vocês vão entender o sentido da magia do caos. Ainda vamos falar de algumas leis, mas aqui nós vamos entender o sentido da magia do caos. Você vai preparar uma mesa. Aqui em cima da minha mesa, eu estou com o meu triângulo, com alguns dos meus livros em cima, com o meu triângulo mágico, com o selo do meu daimon, e eu estou manifestando um poder mágico durante essa aula. Tudo que eu faço utilizando princípios mágicos. Por isso, as realizações são mais rápidas e as coisas acontecem de uma forma incrível. E a gente entende aqui a imagem de Thoth, como eu falei para vocês, eu tenho assentamento, a energia de Thoth aqui assentada para o conhecimento e para a sabedoria. E entendendo que tudo isso faz parte de um caos,
você consegue alterar a ordem das coisas. O que é esse caos, mestre? O que é essa magia do caos? A magia do caos é a capacidade de entender todos os sistemas mágicos, os mecanismos. E todos os mecanismos, você vai perceber no final desse texto, que eles fazem parte desta base que você está tendo aqui na Universidade Alquímica, principalmente nessa aula. Eu digo que essa é a aula mais importante que você teve até agora. Por isso, anote tudo dessa aula, absorva todo o conhecimento, porque há uma importância fundamental em entender os princípios herméticos. A próxima lei é a lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Quando você entende isso, você fica mais tranquilo quanto ao que acontece no universo, porque você percebe que existem marés que são passageiras. Adquirir o controle sobre tua vida começa no teu pensamento. Você tem que adquirir o controle da tua própria cabeça e do teu próprio ser e entender todos os princípios. A polaridade e agora principalmente o ritmo, o fluxo. Se você mantém um ritmo e você mantém um fluxo de uma determinada coisa, você torna aquilo real, criando mundos. Então o luciferiano ele é capaz de fazer qualquer tipo de magia. Você é capaz de explorar qualquer tipo de sistema mágico. Você consegue fazer magias, criar ideias, ter pensamentos sobre isso. E às vezes, quando você tem assentamento, eu digo para vocês que já têm assentamento, que vocês podem criar magias. Vocês podem utilizar as velas, vocês podem utilizar o álcool com a intenção, o papel escrito dentro do fogo, vocês podem utilizar a água do mar, vocês podem consagrar o copo da água. Se estiverem fazendo as respirações, se estiverem cultuando o seu daimon, se estiverem entoando os mantras do daimon, vibrando na intenção, como diz aqui na página 5 da Golden Dawn, traçando figuras geométricas com a mão, sempre que você for vibrar, traça o pentagrama. Antes de vibrar, imagina que tem um pentagrama flutuante em cada uma das 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Imagina, mentaliza, faz esse pentagrama. Você vai ter acesso, eu vou consagrar uma adaga para você, eu vou consagrar uma varinha mágica para você traçar isso com o objeto. Mas eu quero que você faça, inclusive você pode adquirir. Procure a Secretaria do Templo e peça a sua varinha. Eu quero uma varinha mágica para fazer os meus rituais particulares, para eu traçar figuras geométricas, para eu traçar as magias das fórmulas no ar, através de um objeto que me permita tal propósito. Ou mesmo você ter um anel do seu daimon consagrado por mim, para você fazer isso com a mão, com o dedo, tendo o símbolo na magia ali com você, você pode utilizar. Por isso que nós traçamos fórmulas na nossa pele. É assim que nós pagãos fazemos magia também. Depois que você traça, você vai imaginá-las claramente na sua mente. Lembra que o universo é mental? Você tem que imaginar que o pentagrama está ali. Tem que fazer ele existir com a tua mente primeiro, para depois ele se tornar real. Essa é a força da vontade manipulando a realidade. Você traça o pentagrama, imagina ele, você passa a vê-lo. Ele se torna real, flutuante, com uma aura, com uma energia, com um fogo que depende da intenção que você está utilizando. Utiliza principalmente uma chama da cor da vela do daimon. Se é preto, faz um fogo negro. Se é verde, a intenção é cura, ou se você está evocando a energia de Lúcifer, de Vênus, do portador da luz, faz da cor da vela. Imagina uma energia verde, um fogo verde. Lembra? Você vai entender todos os sistemas e você vai ser capaz de operar qualquer magia. Este é o princípio. E principalmente, vibrar os nomes apropriados. Comece trabalhando com o One. Você já conhece, nós já utilizamos. Uma vez que isso seja traçado, dentro, no centro, no círculo, você vai poder fazer as magias que você precisa, que você deseja realizar.
A próxima lei é a lei do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Tudo é masculino e feminino. Tudo tem gêneros, tudo tem duplo. Nós temos um lado feminino e nós temos um lado masculino. Um lado severo e um lado misericordioso. Eu não estou falando de macho e fêmea, mas para entender, lembra que tudo que está embaixo é como que está em cima. A imagem do Bafomé representa isso. O Bafomé representa essa lei de correspondência que corresponde, que completa a lei do gênero, que nos faz compreender que o macho e a fêmea, a representação dos seios de Bafomé, simbolizam justamente isso. O sagrado feminino ele foi retirado, e a gente está entrando nesse assunto, que é o mais importante da aula de hoje, ele foi retirado da magia justamente porque é o sagrado feminino que faz com que nós venhamos conseguir interligar com o sagrado masculino e gerar a magia. Por isso que a magia da maioria dos bruxos atualmente é fraca, porque eles não entendem esse princípio, que tem que ter esse arquétipo no feitiço, que tem que ter essa sensação, esse conhecimento, essa mentalidade, esse sentimento, o poder da fêmea, da mulher e do homem, o poder da sensualidade, o poder divino, ele precisa estar com esses dois gêneros alinhados. A magia cristã, ela não funciona e ela distorce, ela corrompe justamente por várias razões, mas uma das razões principais é a ausência do sagrado feminino. Eles têm uma trindade que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é baseada nas trindades existentes na humanidade, que exprime, suprime, tira, afasta, esconde, abre mão, deixa para lá o sagrado feminino. Só no concílio de Éfeso é que eles foram encaixar o culto a Maria, justamente porque eles perceberam que perderam seguidores. Então, o propósito deles não é a realização de uma evolução da humanidade. O propósito deles é fazer com que você seja burro, com que você não entenda. Porque se você entender isso aqui, você não vai mais dar o dízimo, você não vai mais para a igreja, você vai se ver livre dessa egrégora cristã, que está o tempo inteiro tentando te puxar para as mentiras. A lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. E existem muitos planos de causalidade, mas nenhum deles escapa da lei. Existe a lei que tem a ver com a sua verdadeira vontade, com o seu caminho. E isso é uma coisa natural, uma sensação, uma energização. Você sabe a sua missão de vida. Lá no fundo, quando você se concentra, você consegue enxergar a sua missão de vida, o seu daimon te mostra, a sua espiritualidade abre isso para você. E aí, quando você começa a compreender e caminhar neste plano de criação, de origem, de princípio, você vai enxergar as coisas da melhor maneira. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Se uma coisa está ali, é porque ela foi colocada ali. Existe um porquê, existe uma razão. Se você está passando por uma situação difícil, você fez uma plantação negativa e essa plantação ocasionou nessa colheita ruim. Você precisa entender esse princípio para, a partir de agora, andar dentro do princípio da lei, que não tem nada a ver com moralismo, não tem nada a ver com roupa, com o que bebe, com o que come, não tem nada a ver com essas leis, elas são leis dogmáticas, humanas, tem a ver com ciência, com o que você reverbera na tua vida. O hermetismo é a base de todo o misticismo ocidental, enquanto os Vedas o são do oriental. Não existe religião oriental que não tenha como base os ensinamentos dos Vedas. No Ocidente também, não há nenhuma organização que possa dizer que não possui o hermetismo como base, seja ela alquimia, cabala, magia, maçonaria, rosacrucianismo e em muitas outras como macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer tipo de magia que exista no Ocidente, ela tem como base o hermetismo. Falamos de duas fontes básicas, os Vedas
Os Vedas, os indianos, o conhecimento indiano, e já já você vai ter acesso na biblioteca que está quase pronta, está sendo organizada, e também o conhecimento hermético, que, como eu disse, vem de uma tradição egípcia e que é resgatado pelos herméticos dentro desse princípio. Falamos de duas fontes básicas. Apenas uma parte entrou neste ciclo de civilização através dos Vedas e outra pelo Egito. Atualmente estamos vendo um reencontro. Isso aqui ele já estava vendo no século XIX para o século XX. Entre as duas fontes, já é bem grande o sincretismo entre as doutrinas ocidentais e as orientais. Todos esses conceitos de magia e ritual se tornaram elementos centrais de muitas outras tradições, como o Wicca, Telema e outras formas de espiritualidade atuais. Então, essas magias, as quais nós chamamos de conhecimento védico, essas magias que nós temos o princípio como o hermetismo, elas são as mães de todo o sistema mágico. E entendê-las vai fazer com que você consiga realizar qualquer coisa que você quiser. Você vai conseguir fazer magia com qualquer coisa que você quiser. Isto é entender o caos. Eu quero que vocês anotem uma fórmula mágica que eu vou pedir para vocês terem em casa, para que nós possamos assentar o seu daimon. Você vai precisar das seguintes coisas: um triângulo mágico como esse, consagrado aqui no templo, um triângulo mágico como esse, com as frases em sânscrito, o idioma védico, para que nós possamos alcançar a maior vibração de onde realmente vêm os mantras. Mestre, de onde vêm os mantras da cultura védica? Quem criou a origem é esse idioma, essa é a idiomática primária dos mantras. O Om vem dos Vedas, assim como Lúcifer, Astarte e Baal sendo representados dentro dessa idiomática. E Satanás, que é a discordância, é a astúcia, é a força, é a energia interior, é o poder pessoal, é o Deus interior, é o verdadeiro Deus pessoal. Você se tornando Deus dentro deste princípio. No centro, o selo mágico do daimon que você vai representar em questão, o seu. Ou um daimon, obviamente, que você desejar assentar como energia ali naquele lugar. Lembre-se que a magia do caos, ela não tem receita pronta e nós somos pagãos. O daimon que vou energizar não precisa ser necessariamente o daimon, o teu primeiro guardião, porque nós temos diversos guardiões no decorrer da vida. Eu, particularmente, não tenho um. Se você chegar para mim, qual é o seu daimon guardião? Eu não tenho um único daimon guardião. Eu tenho muitos daimons guardiões hoje em dia, porque eu trabalho diretamente com a esfera de Lúcifer, com a energia de Lúcifer. Eu vou ensinar você a assentar Lúcifer em casa, com a energia do seu daimon. Você vai pegar um caldeirão. Você pode começar com um recipiente de barro. Pode começar com um alguidar. É mais fácil. Mas eu te indico ter o seu próprio caldeirão. Vocês já viram meu caldeirão várias vezes em ritualísticas na pirâmide. E vocês precisam ter um caldeirão para misturar os seus feitiços mágicos. Agora, deixa eu primeiro explicar para vocês no que diz respeito à receita que nós vamos utilizar. Você vai utilizar enxofre, mercúrio e sal grosso. Isso nós já conversamos sobre. O mercúrio é difícil de conseguir, mas você pode conseguir em algumas medicações da farmácia, que vai estar contido. Vai ser misturado no fogo. Você vai trazer o sal grosso e o enxofre você consegue em casas de umbanda, casas de espiritismo. Aqui no Brasil, né, quem mora nos Estados Unidos vai conseguir fácil, assim como na Europa tem no rodo, né? Você vai conseguir isso em qualquer lugar. Terras de 3 lugares sagrados. Eu já tinha pedido outrora, mas eu vou pedir de novo para quem não fez. Pega 3 terras de 3 locais sagrados, cemitério, encruzilhada pelo menos de 4 caminhos, representando o arquétipo dos portais abertos, cemitérios ancestrais, e a terra de um lugar da natureza, próximo a cachoeiras, na floresta, ou próximo ao mar, na praia. Você vai pegar essas 3 terras e você vai as misturar, fazendo um círculo ao redor deste caldeirão, gerando o elemento, a energia da alegoria da terra. Vai fazer desse jeito.
água salgada e água doce, água do mar e água da cachoeira. Vai juntá-los em um elemento e esse elemento vai ficar em um frasco próximo a você. Eu quero que você faça isso para a próxima aula. Mel e vinho como oferendas. E você vai pegar sete velas de cores diferentes. Vermelha, laranja, amarela, verde, azul, púrpura, que é o roxo, é o lilás, e a vela branca com preta, bicolor. Acredito que deu para compreender todos os elementos que vamos precisar para esse dia. Dentro do caldeirão, você vai colocar o seu nome. Esse caldeirão eu coloquei aqui para a gente fazer um outro princípio, tá? Mas eu vou usar como base, porque isso aqui é o que você vai fazer na aula que vem. Isso aqui é a lição para a aula que vem, para você conseguir esses elementos e fazer junto comigo na quinta-feira. Então vamos lá. Você vai pegar esses elementos e você vai trazer. O que representam esses elementos? As 7 cores do arco-íris. Nós vamos representar e vamos trazer o arquétipo de Lúcifer para a posição central, o chakra do coração, a representação do planeta Vênus, o chakra que representa o poder, a divisão entre os 3 chakras de baixo e os 3 chakras de cima. Este vai ficar na posição central, no centro do teu caldeirão. Todas essas velas que eu acabei de citar, elas são velas de 7º dia, tá? Você vai pegar velas de 7º dia para fazer esse ritual. Elas vão ficar acesas e essa ritualística de consagração, ela vai durar 7 dias. Ela vai durar, na verdade, até o findar dessas velas, que são 7 dias que elas vão ficar acesas neste lugar. Acredito que deu para compreender todos os fundamentos, todas as energias. Eu expliquei, vou continuar explicando para vocês sobre a magia do caos, para vocês entenderem que qualquer princípio mágico pode ser feito a partir deste que eu vou formular com vocês, porque esse lugar que você vai criar com isso vai ser um lugar onde você vai conseguir fazer magia de voodoo, vai ser um lugar onde você vai destruir os seus inimigos, abrir os seus caminhos, conversar com o seu daimon, curar suas doenças, melhorar a tua mentalidade, meditar. Nesse caldeirão onde a gente vai preparar ele com essas energias, você vai ser capaz de trabalhar o seu daimon, trabalhar o teu poder em todas as instâncias, em todas as áreas da tua vida. Esse é o princípio da inteligência, eleve o seu pensamento. Então, você já sabe o que você precisa, os materiais, ferramentas tecnomágicas que você ainda não tem, adquira com a Secretaria do Templo já, para que você possa, comigo, aprender os fundamentos da magia e realmente fazer estas práticas. As cartas do tarô, elas têm um simbolismo dentro desta árvore da vida, dessa dispersação. Por mais que você diga, mestre, eu não vou ser um tarólogo, eu não pretendo colocar cartas, você deve aprender o tarô junto a mim para que você entenda os princípios da vida e para que você possa até mesmo jogar para si mesmo, fazer a sua própria jogada de cartas, para que você possa daí então encontrar conhecimentos em determinados momentos. Eu não tenho como te atender todos os dias, mas todos os dias você precisa de instrução. E o tarô também é uma forma de você conversar com o seu daimon. O tarô é uma forma de você conversar com o seu daimon. Então você vai adquirir o tarô do Mestre Richard, o meu tarô, o tarô satânico. Você vai adquirir ele e você vai aprender com o curso do tarô milionário. O tarô milionário não é só para isso. Ele serve também para você aprender a calcular a tua carta, a calcular a carta de outras pessoas, mas também para você entender os princípios do todo da magia. A carta da morte representa o velho mundo, a velha vida, que você vai deixar para trás agora, com esses novos conhecimentos, e você vai adentrar em uma nova fase, uma nova era da tua vida, em que você será rico, sábio, saudável e muito feliz. Não existe nada que vai te parar daqui para frente com esses conhecimentos. Prepare os elementos, deixe-os prontos para serem colocados, tanto no seu caldeirão, como ao redor, com este princípio aqui que estou ensinando. Tá dando para ver aqui a mesa, o triângulo?
Tá dando para ver tudo aqui, né? O triângulo, o caldeirão. Então, tudo isto, não me refiro aos livros, tá, gente? As ferramentas tecnomágicas, tal qual o selo e um caldeirão para ser colocado no centro, para que a gente possa assentar essa energia do Daimon em questão, através do poder de Lúcifer, precisam ser feitos com esta intenção, com esta energia. Isso aqui é um fundamento mágico, que ele funciona da seguinte maneira: nós vamos convocar a força do portador da luz, isso vai ser feito só para quem tem assentamento, tá? Nós vamos convocar a força do portador da luz para a sua casa, para o seu lugar de trabalho, para o local onde você vai cultuar, e através dele nós vamos poder evocar qualquer daimon, você vai poder trabalhar com qualquer daimon dentro desta mesa preparada. Nós vamos preparar um lugar com uma pirâmide, só que em menor escala, em um tamanho menor, na sua casa. Todo mundo vai fazer isso. Isso faz parte da sua evolução, isso faz parte do teu pensamento, da tua força, e isso é magia de verdade. Espero ter sido bastante esclarecedor. Anote tudo e as dúvidas que você tiver, tire com a minha equipe, com a Secretaria do Templo. Nós vamos te ajudar, nós vamos te fazer evoluir. Você será um dos maiores conquistadores desta terra. Ave Lúcifer, meus filhos.